Olá pessoal, meu nome é Lucila Catanante, eu sou escritora, psicoterapeuta, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, palestrante, integrante do Núcleo Central de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Setembro Amarelo. Por que o mês de setembro é dedicado ao tema suicídio? Desde o ano de 2003, o dia 10 de setembro é destinado à prevenção do suicídio. E desde 2015, o Setembro Amarelo se tornou no Brasil uma campanha de prevenção divulgada em massa. Muitas pessoas perguntam, por que setembro? Por que amarelo? Em 1994, um adolescente de 17 anos, muito carismático, muito querido pelos amigos, ele estava reformando um Mustang que ele gostava muito e resolveu pintar o Mustang de amarelo. E alguns dias depois, ele cometeu suicídio, que foi para os amigos e para toda a família um grande susto. Ninguém esperava por isso. E os amigos resolveram se unir para fazer uma campanha através desse acontecimento. E distribuíram cartões que se espalharam por todos os Estados Unidos com a fala, se você não estiver bem, fale com alguém. E esse cartaz, esses bilhetes foram espalhados e foi um grande sucesso essa campanha, onde vários adolescentes começaram a se abrir e falar sobre os seus problemas. Quando em 2003 a OMS decidiu que seria destinado uma data para se falar da prevenção do suicídio, se escolheu a cor amarela para fazer homenagem ao Mustang do rapaz. Em 2015, o Brasil resolveu trazer essa campanha como uma campanha recorrente para a gente fazer a divulgação e a prevenção no nosso país. Sobre as estatísticas, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, enquanto a gente está falando aqui, alguém está se matando no mundo. Isso é um dado muito relevante, é algo preocupante e a gente precisa falar sobre isso. A OMS fez um levantamento em que mostra que 17% dos brasileiros já pensaram em tirar a sua vida de forma séria em algum momento. Então, se a gente imagina que 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, pensaram em tirar a vida de forma séria, é porque a gente realmente precisa falar sobre esse assunto. E por que é tão importante falar sobre o tema? Ele, apesar de ser divulgado principalmente no mês de setembro, como a gente está falando aqui, ele tem que ser abordado de forma recorrente, independente do mês. Setembro é o mês escolhido para a gente divulgar ele em massa, de preferência todos os dias, das redes sociais, de todas as formas que a gente puder. Mas a gente precisa entender que é um tema tão importante, tão relevante, que ele precisa ser falado sempre, independente do dia e do mês do ano. E por ser um tema considerado ainda um tabu, falar sobre ele faz com que várias pessoas tenham acesso a informações relevantes. Então, como é um tabu, muitas pessoas não sabem como lidar com pessoas nessa situação, o que pode chegar a acontecer sobre uma situação limítrofe, do suicídio. Então, a gente tem que conversar. Então, setembro é o mês do diálogo. Nós escolhemos o mês de setembro como o mês do diálogo, mas ele tem que acontecer sempre. O diálogo ele tem que ser intermitente sobre o tema. Você sabe a diferença entre depressão e tristeza? A depressão ela se refere ao estado contínuo e muitas vezes patológico da tristeza. Já a tristeza ela é um estado momentâneo, muitas vezes ligado ao luto, à perda de um emprego, a término de relacionamentos, a perda de um pet querido, a perda de um amigo, outras demandas que causam uma grande tristeza. Então, é muito importante que a pessoa entenda, quando ela está se sentindo triste, que aquilo é um estado momentâneo que ela precisa passar por esse estado de tristeza. Um luto é algo importante, que a gente tem que vivenciar ele. A gente não deve fugir do luto, a gente tem que sentir a tristeza do luto. A preocupação é quando essa tristeza, ela de momentânea, ela passa a ser algo rotineiro, algo muito contínuo, que não passa. Então, a gente consegue aí perceber que existe uma grande diferença. Ou quando não existe nada ligado a essas situações, uma perda de emprego, um término,
um fechamento de um ciclo muito grande e, de repente, a pessoa começa a apresentar um quadro grave de depressão. Então, aí a gente já começa a perceber que não é uma tristeza, que é realmente um quadro de depressão. Qual é o papel do autocuidado na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor? Você cuida de você? Valida as suas emoções? Percebe o comportamento das pessoas ao seu redor? Por que é importante você validar as suas emoções? Porque quando você está no processo de luto, quando você terminou um relacionamento, quando houve uma finalização, e você realmente está sentindo uma tristeza muito grande, e que a gente pensa que não vai passar, que é uma dor infinita, que dói, e a dor dói, a dor tem que doer, porque faz parte da validação da emoção, a gente entender que o processo da dor é dor. Dor é dor, alegria é alegria. Então, como é que a gente vai querer que a dor seja diferente do que ela é? Dor. Então, a gente tem que nadar no processo da dor, se entregar ao processo da dor, sentir a dor e validar a dor. E não só a dor, todas as emoções precisam ser validadas. Então, o dia que você acorda e fala, hoje eu não estou bem. E tudo bem você não estar bem. Ninguém está bem todo dia. Hoje eu estou triste. Então, entende a tristeza, conversa com a sua tristeza. Tenta entender o porquê você está se sentindo triste. Por que nesse dia você acordou tão irritado? Eu já acordei irritado. Por que você está tão irritado? Isso é autoconhecimento. Ele está sendo tão falado e tão divulgado e parece que é difícil, mas não é. É uma questão de você olhar para você. É para você se conhecer. E você se conhece quando você conversa com você mesmo. Quando você entende que tem algo errado, que tem algo que está diferente no seu dia, que é você mesmo. E você percebe o comportamento das pessoas ao seu redor? Porque quando você começa a fazer a prática de validar as suas próprias emoções, você começa também a praticar, a olhar o teu próximo. E não é só o seu ente querido, é o seu colega de trabalho, é o seu amigo, é alguém próximo a você. Você percebe que ele está com um comportamento diferente, que naquele dia ele não está feliz, que naquele dia ele está triste, e que ele vem ficando triste de uma forma muito recorrente. Então, é algo que você precisa ter um olhar apurado para isso, né? E aí a gente coloca um pouco da empatia nisso, porque quando você tem o sentimento da empatia, você consegue perceber melhor como é a mudança e a alteração das pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente vai falar sobre a positividade tóxica. As redes sociais hoje, elas propagam a necessidade de felicidade incessante, tornando a infelicidade um comparativo de fracasso. Então você está lá, acordou, um pouco chateado, um pouco para baixo, mas aí você abre o seu Instagram e aí você vê um monte de gente super feliz, aquele colega que está viajando, aquele outro que foi para uma festa super legal, que você não tinha como ir porque não tinha dinheiro para pagar a entrada. E aquela sua amiga que está namorando aquele cara maravilhoso, você não tem namorado. E aí a gente começa a fazer o quê? Se comparar. É um grande mal do ser humano e que as redes sociais vieram para impactar mais ainda nessa demanda, dessa questão da comparação. Então, quanto mais você se compara, pior você se sente. E aí você sente sempre uma sensação de fracasso. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça tudo o que eu tenho que fazer na minha rotina, acordar, ir para o meu trabalho, cuidar da minha família, tentar ir para uma academia, nunca é suficiente, porque vai ter sempre um blogueiro que vai estar postando aquele corpo perfeito, numa praia perfeita, num trabalho que ele ama, mas é muita mentira que tem ali, né? Então a gente tem que conversar sobre isso também, que as pessoas precisam entender que a internet, ela é uma ilusão, que muitas vezes aquele blogueiro que acabou de fazer aquele post rindo, humorista, quantos humoristas a gente vê por aí, né, que acabam por chegar na internet e ser diagnosticados e dizer para a internet, para todo mundo que está vivenciando um momento de depressão profunda, não, mas aquele cara era tão alegre. Não, ele estava se mostrando alegre, mas ele não estava alegre. Por dentro ele estava depressivo, porque existe a depressão silenciosa, aquela pessoa que sorri para todo mundo, mas ela está sofrendo, ela só não quer deixar transparecer esse sofrimento. Então, essa felicidade que está sendo vendida todos os dias pelas redes sociais, a gente precisa saber diferenciar o que é verdadeiro, o que é real, o que vale de conteúdo do que você busca.
Então, não é só ter conteúdo, é você escolher que conteúdo é importante para você. E também o grande aumento do número de gurus que vendem segredos e fórmulas para uma felicidade ininterrupta. Não existe, gente, nenhum tipo de passos para ser feliz, seguro, de certeza que o guru vai te dar no manual sobre felicidade. Você pode sim buscar hábitos de vida saudáveis, que são aqueles que todo mundo já conhece: prática de exercícios físicos, alimentação, com bons hábitos alimentares, porque a gente está ali falando de quê? De possibilidade de estímulo da endorfina, da serotonina, né? Que são os nossos receptores que nos causam bem-estar. Mas existem pessoas que se alimentam bem, que fazem esportes e que têm depressão. Então não é somente isso. É um conjunto de coisas que a gente precisa entender, que vai muito além somente daqueles tabus todos que todo mundo entrega como se fosse muito fácil você só acordar, correr, nadar, se alimentar e ser feliz. Não é isso. Isso é muito importante. Mas não existe uma felicidade contínua, até porque ninguém é feliz todos os dias. Isso não existe. Você vai ser feliz em alguns momentos. Em outros, você não vai ser tão feliz assim. E é isso que você precisa entender, até para que você entenda que essa sua frustração, ela faz parte da realidade do coletivo. Não é só sua, é de todos. Quais são as formas de prevenção ao suicídio? São várias, ali eu elenquei algumas, mas a gente começa para falar ali do autoconhecimento, que eu falei ali no início, né? O autoconhecimento já é uma prevenção. Por quê? Porque você se conhece. Então, ninguém é melhor do que você para saber que você não está bem. Então, quando você começa a perceber que você está diferente, que a sua tristeza ela é contínua, que ela não é momentânea, ali você já percebe que tem algo errado. Você começa a validar os seus sentimentos. Então, eu validei. Hoje eu acordei mal. Amanhã também. Depois de amanhã também. Não quero levantar da cama. Não quero comer ou quero comer muito. São vários os motivos que você começa, com a validação dos sentimentos, a perceber que não está bem, que algo não está bem na sua vida. E aí você busca o quê? Um suporte familiar, o suporte de amigos e o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, pelo número 188, que algumas pessoas têm algumas restrições a buscar, né? Um posto de saúde, uma área clínica médica para fazer ali uma ajuda inicial, e o CVV pode ser o primeiro caminho, né? Você faz a sua ligação, recebe um apoio para o seu desabafo, um apoio para ouvir você, porque a escuta é muito importante, a gente vai falar agora à frente sobre isso. Buscar ajuda profissional, sempre. Né? Então, você falou com o CVV, você sentiu, ou o próprio profissional que te atendeu sentiu também, ou um familiar seu percebeu, busque ajuda profissional, sempre. Não fique com receio de preconceito, de que existe muito essa questão de preconceito ainda, infelizmente, na saúde mental, né? É sempre importante você buscar ajuda profissional. Através dessa ajuda profissional, você vai ter um norte para começar um caminho, um processo de buscar a sua cura, a sua melhora. A prática de atividades de interesse pessoal. Ali eu coloquei como exemplo hobbies. Então, assim, vocês têm um hobby, algo que você gosta muito de fazer, mas não faça muito tempo, está ali guardado naquela caixinha escondida lá no meu armário. Não importa qual seja, é um crochê, é colecionar figurinha de um álbum, é pintar, é escrever, mesmo que você não publique. É qualquer coisa que você sabe que te dá prazer, que você sente que te dá alguma alegria. Isso é importante você manter. Isso é importante que você faça disso uma prática diária. Leve meia hora do seu dia. Cuide de você. Cuide de algo que você gosta de fazer. Isso vai fazer diferença no seu dia, com certeza. Sinais de alerta. É muito importante a gente falar sobre isso, porque, como eu falei, né, existem muitos tabus. Então, alguns mitos sobre a questão das pessoas que vão cometer suicídio, e aí muita gente fala, é frescura, a pessoa quer chamar atenção. Não, não é. Muitas pessoas não vão chegar para você e vão falar para você, eu estou pensando em me matar. Não, ela vai falar de outras formas.
ela vai falar frases, ela vai falar no momento de desabafo, no momento de tristeza profunda, e ela pode usar frases como: queria nunca mais acordar, vou deixar todos vocês em paz, minha vida é inútil, ninguém vai sentir a minha falta, eu quero desaparecer, a minha vida não tem mais sentido. Você vai falar: quem nunca falou uma coisa dessa no momento de raiva? É muito diferente. Você consegue perceber quando uma pessoa está depressiva, isolada, se sentindo triste, não quer tomar banho, não quer se alimentar e vem com uma fala dessa. Isso é um sinal de alerta. Você precisa entender que isso é um sinal de alerta. É muito importante que a gente perceba esses sinais. Não existe nenhuma estatística que diga que a pessoa resolve se matar e se mata. Ela avisa, ela pode não avisar: eu vou fazer amanhã, mas ela vai te dar sinais. E esses são alguns dos vários sinais que ela pode vir a dar. E aí a gente pergunta: como ajudar alguém próximo? Formas de ajudar e apoiar alguém em situação de risco. Evitar julgamentos, não desmerecer sentimentos e problemas alheios. O que costuma acontecer muito é: isso é só uma fase, todo mundo passa por isso, não fica assim, isso vai passar, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, tem tanta gente no mundo com um problema muito mais grave que esse. São julgamentos, gente. O que para você é muito pequeno, para alguém pode ser muito grande. Então, o teu julgamento não vai ajudar em nada, porque a depressão, ela é um sintoma, ela não é uma escolha. Ninguém escolhe estar depressivo, ela é um sintoma. Então, se ela está com um sintoma, é como uma doença. Você falar para a pessoa que ela é fraca e que ela tem que melhorar, você está forçando a ela ser o que ela não consegue ser. Por quê? Porque ela está com um sintoma, porque ela não está escolhendo ter aquilo. Então, o que você pode fazer? Você pode ser um instrumento de escuta, percebendo a necessidade desse indivíduo. Você pode se oferecer para ouvir o que ela tem para te falar. Leve ela a um lugar calmo, tranquilo, deixa ela falar. Deixa ela desabafar, abre seu coração, abre seu ouvido, não interrompa, deixa ela falar, deixa ela desopilar, deixa ela contar aquilo que está doendo nela, deixa ela colocar essa dor para fora. E aí sim, o que você pode fazer? Você pode estimular que ela busque ajuda médica e terapêutica. Você, inclusive, pode ser o instrumento que vai acompanhar essa pessoa para essa consulta médica, para essa terapia. E se você não puder, pelo menos esteja por perto. Ligue, busque saber como é que essa pessoa está, converse com os familiares envolvidos, busque ser uma rede de apoio. Uma outra coisa muito importante é perceber, em caso de mudança repentina de hábitos, como isolamento, a perda relevante de apetite ou uma mudança drástica de comer demais, né? A perda de interesse em ações rotineiras, coisas que a pessoa fazia todos os dias, que era normal para ela, ir trabalhar, uma caminhada, ir na casa de alguém, frequentar uma igreja, ou frequentar um outro tipo de religião, não importa. Ela começa a perder esse interesse, que fazia parte da ação dela, da rotina dela, e ela começa a não querer mais fazer. Então é muito importante, quando você perceber essas diferenças comportamentais, você encaminhar essa pessoa para um profissional especializado. E outra coisa muito importante que a gente tem que falar é não julgar uma melhora no quadro apenas por um momento de alegria, porque a demanda emocional ela pode estar reprimida. O que muitas vezes acontece é que o suicida está em um quadro depressivo grande, ele está em isolamento, ele não quer sair do quarto, ele não quer tomar banho, ele está muito depressivo, muito triste, e de repente ele acorda e está feliz, ele está calmo, ele está leve, está tranquilo, e aí os familiares ficam mais tranquilos e falam: ele melhorou. Mas isso, várias pesquisas comprovam que pode ser um indicativo de que ele já premeditou como ele vai cometer o ato. Então, é importante que se fique atento a essa melhora repentina de alegria que possa vir a acontecer com essa pessoa que vem num processo contínuo de depressão grande. Então, a gente, prestando atenção nesse comportamento, você vê isso como um sinal de alerta e não como um sinal de tranquilidade. E aqui eu trago uma reflexão. Quando tudo parecer desabar, pare, tome fôlego, tente outra vez. Viver
ainda é o melhor presente. Obrigada.